Hoje nós encerramos a série de mensagens Reavaliar e Recomeçar. Nas últimas semanas, tivemos a oportunidade de falar sobre reavaliar a fé, os relacionamentos, as finanças e o compromisso. Creio que a essa altura, a palavra de Deus certamente já apontou para você, assim como apontou para mim, a necessidade de mudanças na forma de viver. Para ouvir essas mensagens, você pode procurar por IPCcast nas plataformas digitais de podcast. No encerramento da série, nós teremos a oportunidade de conversar e pensar um pouco sobre reavaliar a agenda. A verdade é que vivemos num tempo onde o ritmo de vida se tornou profundamente extenuante. Como pastor, constantemente eu ouço as pessoas repetirem as mesmas palavras, fazerem as mesmas queixas, dizendo que estão exaustas, que se sentem sufocadas, que se sentem sobrecarregadas, ansiosas, isoladas, insatisfeitas. Provavelmente você já se sentiu assim em algum momento. Talvez esteja se sentindo assim hoje. O fato é que a vida em grandes cidades é bastante complexa. Nós gastamos muito tempo com coisas banais, como filas de supermercado, engarrafamentos, ou simplesmente no deslocamento entre casa e trabalho, tempo que não volta. E o pior é que muitas vezes nós vemos o dia passar, chegamos à noite completamente exaustos, mas com a sensação de que corremos muito e produzimos pouco. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você já pensou como seria a sua agenda se você, de fato, como é que seria a sua vida se de fato você tivesse controle da sua agenda? Você já parou para pensar como seria? Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17, o apóstolo fala exatamente sobre a maneira como administramos o nosso tempo. Vejamos o que a palavra nos diz. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. No versículo 15, Paulo exorta seus leitores a terem cuidado com a forma em que estão vivendo. Sua orientação é fruto de tudo o que foi dito imediatamente antes, nos versículos de 1 a 14 do capítulo 5, onde ele escreve que os cristãos devem ser imitadores de Cristo, versículo 1. E a partir de então, faz uma clara descrição do contraste existente entre as trevas e a luz, entre a morte e a nova vida em Cristo. Tendo tudo isso em mente, Paulo vira no versículo 15 e diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Presta atenção no que eu vou te dizer. Todas as pessoas têm princípios que governam suas vidas, que controlam suas agendas. Os cristãos devem estar atentos para os desdobramentos daquilo que creem em sua vida cotidiana, pois a fé em Cristo Jesus precisa afetar diretamente a maneira como caminhamos. Por isso, Paulo contrapõe o insensato àquele que é sábio. O insensato é o que não avalia suas responsabilidades e atitudes, não pesa as consequências de seus atos. Enquanto isso, o sábio é governado pelo bom senso e pela prudência, conhece a luz e anda na luz. Completando a ideia do versículo 15, o apóstolo diz que aquele que é sábio, versículo 16, vive aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A palavra que aqui é traduzida por aproveitando, no versículo 16, não descreve com precisão a profundidade do que está sendo dito. O significado literal do termo grego é redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço, pagar o valor para libertar alguém do cativeiro. Só para que a gente possa ter ideia, esse termo, inclusive, é aplicado para se referir à libertação trazida por Jesus, através da sua morte em nosso lugar. Como seres humanos, escravos do pecado, nada podíamos fazer para libertar-nos de nossa natureza má e sua consequência fatal,
a morte. Mas Deus, sendo rico em graça e misericórdia, enviou seu Filho, Jesus, para pagar o valor da nossa dívida, entregando a sua própria vida numa cruz, a fim de dar nova vida, libertar todos aqueles que nele creem. É exatamente disso, ou esse termo, que Paulo utiliza para falar sobre aproveitar o tempo, remir o tempo. Você percebe? O que está em jogo aqui é muito mais do que, humanamente falando, fazer uma boa gestão de tempo e aproveitar oportunidades. Por isso, eu gosto muito da tradução de João Ferreira de Almeida, na atualizada, quando ele fala de remir o tempo. Porque eu creio que é isso que está em jogo. Nós precisamos pensar no tempo como algo que precisa ser comprado. E se formos bem sinceros, na verdade ele foi comprado. A sua vida foi comprada por Jesus no Calvário. Então receba a vida, os dias, as horas que compõem o seu tempo como presente do Deus gracioso e aproveite cada minuto de maneira santa. Nós estamos conversando sobre reavaliar a agenda. Por isso eu quero encorajá-lo a pensar na maneira como você tem utilizado o seu tempo. Um ano se findou há poucas semanas e nós estamos no início de um novo ano. Lembre-se, a vida passa muito rápido e o nosso tempo é limitado. Portanto, uma das principais formas de desperdício é gastar o tempo com coisas e projetos que não são realmente importantes. Como você tem utilizado o seu tempo? Como você tem utilizado o seu tempo? E aí, talvez, alguns de nós ouvindo isso, pergunte, mas o que é realmente viver de maneira sábia? Como eu posso saber se estou investindo bem o meu tempo? E aí, para responder essa pergunta, o apóstolo escreve o versículo 17, o versículo seguinte, dizendo: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Os discípulos de Jesus devem ser sábios na utilização do tempo, isto é, buscar compreender qual é a vontade de Deus, encontrar o direcionamento de Deus para as suas vidas. Essa é a prioridade. Buscar entender e viver o propósito de Deus. E aí nós aprendemos algo que é fundamental. Não há nada mais importante na vida, nada é mais importante para você do que descobrir e praticar a vontade de Deus para a sua vida. Estar no centro da vontade de Deus, isso é o que realmente importa. Lembra que lá no início eu disse que todas as pessoas têm princípios que governam suas vidas, que controlam suas agendas? Então a pergunta que eu e você precisamos nos fazer é exatamente essa: quais são os princípios que têm governado a sua vida? Reavaliando o ano que se findou, o que controlou sua agenda? Porque é mais do que simplesmente um discurso a respeito daquilo que eu e você dizemos que é importante para a gente, que é prioridade para a gente. O fato e o que a gente precisa fazer é olhar para trás, reavaliar a nossa agenda e perceber que princípios têm governado as nossas vidas. E a maneira de nós descobrirmos isso é olhando para a nossa agenda e percebendo onde nós temos investido o nosso tempo, com que, como nós temos investido o nosso tempo. O que controlou sua agenda no ano que se findou? Se eu fosse um coach, talvez eu estivesse falando aqui sobre a importância de gestão de tempo. E eu não estou falando contra os coaches, não, tá? Talvez eu dissesse para você que é fundamental você utilizar a sua agenda para se tornar o tipo de pessoa que você sonha ser. O tipo de profissional que você deseja, o tipo de marido, de pai que você sempre sonhou. Se eu fosse um coach, muito provavelmente eu estaria falando sobre isso. Falando que a agenda não é apenas o lugar onde você anota as suas tarefas, as suas atividades, mas você precisa entender a agenda como uma ferramenta, como um instrumento para te ajudar a se tornar o tipo de pessoa que você pretende ser.
Contudo, como pastor à luz do Evangelho, eu creio que a questão é mais radical. O que eu quero te dizer é que você precisa utilizar a sua agenda para se tornar o tipo de pessoa que Deus quer que você seja. Como seria então a sua agenda se Deus tivesse pleno controle dos seus dias? Como seria a sua agenda se você estivesse realmente comprometido em glorificar a Deus através de cada aspecto da sua vida? Como seria? Conta-nos a história que o jovem missionário Simonton, pioneiro do presbiterianismo no Brasil, era o caçula de 9 irmãos. Seu pai era médico, deputado federal e presbítero. Ele estava recém-formado no seminário de Princeton. E nesse momento, ainda bem jovem, ele recebe um chamado de Deus para vir para o Brasil, enquanto ele ouvia um sermão. Muitos tentaram convencê-lo que essa empreitada, que ouvir esse chamado e atender esse chamado era uma decisão arriscada. Ele teria que abrir mão do conforto de sua casa, da vida de um país, em um país mais rico, de vir para um país cheio de doenças perigosas para a época. Mas quando as pessoas lhe diziam que essa decisão era muito perigosa, ele sempre respondia a mesma coisa: o lugar mais seguro para um homem estar é no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro para um homem estar é no centro da vontade de Deus. Que coisa maravilhosa! Como seria a sua agenda se Deus tivesse pleno controle dos seus dias? Como seria o seu relacionamento com Deus? Conversando com pessoas, quantas vezes eu ouço as pessoas dizendo: pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para vir à igreja. Como seria a sua conexão com Deus se Deus estivesse no controle da sua agenda? Como seria o seu casamento se Deus estivesse no controle da sua agenda? Será que você investiria o mesmo tempo que você investe hoje? Como seria a sua relação com seus filhos, ou com seus pais, com seus familiares, se Deus estivesse no controle da sua agenda? Como seria a sua relação com o trabalho? Será que você trabalharia mais? Será que você trabalharia menos? Será que finalmente você deixaria de trazer ou de levar trabalho para casa e de trabalhar no dia de folga? Como seria o seu tempo de lazer e descanso se Deus estivesse no controle da sua agenda? Deus, quando nos criou, Ele estabeleceu um ritmo. Lá no Gênesis, Deus estabeleceu um ritmo para a gente. Deus não descansou porque Ele precisasse descansar, mas Ele estabeleceu um ritmo. Em 6 dias, Deus criou todas as coisas. Deus fez todo o trabalho. E no 7º, Ele simplesmente descansou e contemplou e se alegrou naquilo que fora criado. Muitos de nós estão completamente desgastados, porque a gente tem vivido num ritmo que não foi o ritmo previsto pelo Senhor para a gente viver. O mau uso do tempo tem impedido o amadurecimento espiritual, tem levado famílias ao colapso. O mau uso do tempo tem levado pessoas à enfermidade física e emocional. Nós estamos efetivamente caminhando e vivendo num ritmo mais intenso do que deveríamos. Outros, por outro lado, ao invés de viver num ritmo mais intenso, e isso também é uma realidade, e nós não poderíamos deixar de falar disso, têm desperdiçado o tempo em larga escala. Quanto tempo nós passamos nas redes sociais, nas mídias sociais, quanto tempo nós passamos nos grupos de WhatsApp, ou então simplesmente rodando a tela do celular para cima.
quanto tempo nós desperdiçamos. E como o nosso tempo é limitado, como o nosso tempo é restrito, quando desperdiçamos tempo com coisas que não são importantes, com coisas que não têm a ver com o querer de Deus, com o projeto de Deus para as nossas vidas, com o tipo de pessoa que Deus nos chama a ser, nós negligenciamos aquilo que é realmente importante. Você entende isso? Quando desperdiçamos tempo, nós estamos negligenciando coisas que são importantes, porque o nosso tempo é limitado e o tempo não volta mais. E corremos de um lado para o outro, às vezes num ritmo frenético, em busca de sucesso, em busca de dinheiro, em busca de realização, em busca de muitas coisas, e às vezes não descansamos, não passamos tempo com a família, não saímos para jantar com a esposa ou com o marido, porque não temos tempo. Lembre-se, Paulo nos fala sobre remir o tempo, sobre receber o tempo que Deus nos dá como um presente, como algo que foi comprado, algo que é valioso, algo que não pode ser desperdiçado, algo que tem que ser utilizado de maneira intencional, de maneira consciente, de maneira sábia, e utilizado de uma maneira que glorifique a Deus. É isso que está em jogo, irmãos. O mau uso do tempo impede o amadurecimento de muitos de nós. O mau uso do tempo leva famílias ao colapso. O mau uso do tempo tem deixado pessoas internadas em hospital por problemas físicos, por problemas emocionais. Por isso eu quero encorajar você a reavaliar sua agenda. E antes de recomeçar esse novo ano, a pensar e avaliar como você tem utilizado o tempo, essa grande bênção, essa grande graça que o Senhor te concedeu, que é a graça do tempo, e como você tem utilizado isso, para que daqui a anos, daqui a muito tempo, no futuro, você não olhe para trás com aquele sentimento de que o tempo foi desperdiçado, de que você investiu seu tempo, suas energias, seus sonhos, seus desejos em coisas que realmente não faziam sentido. Como pastor, eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas, às vezes, que têm pouco tempo de vida pela frente. Gente que está muito doente e gente que sabe que a sua hora de ir embora desse mundo está chegando. Gente que sabe que está partindo para a eternidade. E muitas vezes, não poucas vezes, conversando com pessoas, eu as ouço dizer exatamente a mesma coisa: pastor, eu queria ter mais tempo. Eu queria ter mais tempo para corrigir algumas coisas. Eu queria ter mais tempo para investir melhor os meus dias. Porque hoje, olhando para trás, eu percebo o quanto de tempo eu desperdicei. Quando as pessoas estão no último momento da vida, por assim dizer, na reta final, via de regra, existem duas coisas. Eu li isso uma vez e eu concordo muito, porque tem sido a minha experiência conversando com gente em situação assim. Existem duas coisas que realmente importam quando as pessoas estão na fase final de suas vidas. A iminência da morte faz com que a gente tenha uma clareza e um foco muito maior do que naturalmente nós temos. E via de regra, quando as pessoas estão e sabem que a morte é iminente, existem dois assuntos principais que as preocupam. O primeiro assunto, se elas estão prontas para se encontrar com o Criador.
Não existe nada mais terrível para alguém que sabe que os seus dias estão se findando do que ver o tempo acabando e sentir que não está pronta para se encontrar com Deus. E muitas pessoas em situações como essa gostariam de ter mais tempo e tentar voltar no tempo para fazer coisas de outra forma. Mas o tempo não volta. E a segunda questão que, via de regra, habita a mente e o coração de pessoas que já estão e sabem que a morte é algo iminente, é como anda o relacionamento com seus familiares mais próximos. Saber que você está próximo do seu suspiro e que talvez você tenha feito coisas que foram danosas a pessoas que você ama e que você não teve tempo de pedir o perdão, não teve tempo de se reconciliar. Traz peso ao coração, traz dor ao coração, traz angústia ao coração. Ou saber que você foi negligente e que não investiu a quantidade de tempo necessária nas pessoas que você realmente ama, no seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. E o tempo não volta, gente. Como seria a sua agenda se Deus tivesse pleno controle dos seus dias? Lembre-se, não existe nada mais importante para você e para mim do que descobrir e praticar a vontade de Deus para as nossas vidas. Estar no centro da vontade de Deus. Quais são os princípios que têm governado a sua vida? A minha oração é para que, neste ano que se inicia, você tenha como prioridade de vida se tornar o tipo de pessoa que Deus quer que você seja. Por isso eu quero encorajar você a tomar uma atitude prática ao longo dessa semana. Você que me ouve, eu quero encorajar você a começar ao longo dessa semana, esboçar uma agenda para você. Uma agenda na qual Deus ocupe o primeiro lugar. E uma agenda na qual não seja utilizada apenas para escrever as suas atividades, ou os seus compromissos, ou as urgências, mas uma agenda pensada a partir de prioridades. Onde você olhe para a sua agenda e pense assim: que tipo de marido ou que tipo de esposa Deus me chama a ser? E eu preciso colocar isso na minha agenda. Eu preciso separar tempo para isso. Para ser o tipo de pai que Deus me chama a ser, para ser o tipo de mãe que Deus me chama a ser, para ser o tipo de irmão, de filho que Deus me chama a ser, para ser o tipo de profissional que Deus me chama a ser. Que Deus abençoe sua vida. Que de fato, nesse ano que se inicia, você tenha tempo para viver a prioridade. E a prioridade é se tornar o tipo de pessoa que Deus quer que você se torne. Amém.